Olá, tudo bom? Como é que você vai? Tudo bem? O vídeo de hoje nós vamos bater um papo sobre longevidade sustentável, que é um assunto que a gente gosta muito, né? A gente conversa muito sobre isso para nossa vida e a gente queria trazer um pouquinho da nossa experiência para compartilhar com você, para ver se de repente te ajuda, né? E faz sentido para você. Longevidade sustentável. São uma série de fatores que envolvem esse tema, né? Mas eu me lembro bem que alguns anos atrás eu estava num momento muito difícil, estava trabalhando muito, com questões pessoais também complicadas e simplesmente eu tive um pico de estresse tremendo, acarretou que eu tive uma crise aguda de diverticulite, olha só, e acabei tendo que operar e tirei um pedaço do intestino por causa disso. Ali ligou meu alerta. Eu falei, poxa, eu não posso, em função da forma de viver, seja pessoal ou profissional, acabar com a minha saúde, que é o maior patrimônio que qualquer um pode ter. Não, e o médico falou pra você que a diverticulite tinha sido causada por Não, estresse. ele foi muito objetivo. Ele falou assim, na sua idade, você teve isso por estresse. Ponto. Então eu tive que começar a pensar como reformular a vida. E cada um sente o estresse de uma forma diferente, né? Porque eu, por exemplo, passei uns 10 anos, acho que da minha vida, que eu me lembre, tendo crises de enxaqueca muito fortes. E nos últimos anos, na verdade, até os 3 últimos anos que a gente reformulou, né? Mas antes disso, eu passei uns 2 ou 3 anos tendo crises diárias. E tomava remédio todo dia, né? Por isso, né? Exato. Daí então, nós dois começamos a pensar. Nós já estávamos juntos, né? E começamos a pensar, poxa, a gente tem que reformular algumas questões da nossa saúde, né? Até porque a sua meta, né? Viver 105 anos, né? É verdade, a minha meta é 105 anos com saúde e bem. Isso. Eu tô tendo que seguir esse caminho também, de alguma maneira. Falei pra ele que eu exijo no mínimo 95. Pois é, ela quer ficar viúva, mas tudo bem, não tem problema nenhum. E aí decidimos reformular e fomos buscar informação, orientação médica, orientação nutricional, uma série de coisas que um pouquinho disso que a gente vai dividir com vocês hoje aqui. Basicamente, assim, quando a gente começou a olhar para nossa vida e ver a forma como a gente estava vivendo, muito estressado, se alimentando mal, trabalhando que nem maluco, não tendo tempo para nada, dormindo mal, enfim, aquilo ali era uma bomba relógio. Se a gente quer viver bem, a vida precisa ser sustentável. E sustentável no sentido literal da palavra, né? Sim. Que você, para viver bem e viver muito, você precisa de 2 pilares, basicamente. Isso. Um é a saúde, né? E o outro é dinheiro. Olha só que coisa, né? São 2 recursos que São dois recursos que a gente precisa cultivar, né? E parar para pensar no dia a dia, né? Saúde, algumas dicas importantes. Beber muita água. Isso é uma coisa que faz muita diferença para mim por causa da enxaqueca, né? E nós incorporamos isso no nosso dia a dia. Todo lugar que a gente vai, cada um vai com uma garrafinha d'água para lá e para cá, enfim. Até porque 65% do nosso organismo é de água. Pelo menos, né? Pelo menos. Até mais. Não, é 65, 70, por aí. Então a gente precisa reabastecer de água o tempo todo. E aí, vale a água, não vale suco, essas outras coisas. Água, ok? O outro é comer comida de verdade, né? Evitar alimentos industrializados que levam uma série de, conservantes, corantes, etc., açúcar e muito carboidrato normalmente. Esse aqui era glúten. viciado em açúcar. Entendeu? Cortei tudo. Ele agora tem doses, rações diárias de chocolatinho de 85% e é a única coisa com carboidrato que ele come. Pois é, então. Mas está me fazendo muito bem de uma forma ou de outra. A outra que eu citei no início do vídeo é administrar o estresse. E assim, tem 2 tipos de estresse nisso tudo. Tem o estresse externo, aquele que você não controla, as coisas na sua vida pessoal e profissional ocorrem, então você tem que mudar um pouco a sua postura de como você encara essas situações. Encontrar os seus mecanismos para não reagir ao estresse daquela maneira, né? Porque muitas vezes o estresse é a forma como você encara o que está acontecendo. E somatiza, né? Você traz isso pro seu corpo e tudo mais, né? Outro é o sono, dormir bem, de alguma maneira,
você precisa dormir bem, cada um tem uma frequência de sono própria. Mas se a gente, em tese, passa 1/3 da vida dormindo, né, esse é o que é dito como ideal, é porque isso, de alguma maneira, é importante para o nosso corpo. Não, e vários médicos apontam isso claramente como um grande alimento para as pessoas. É o bom sono, aquele sono que te regenera, de alguma forma, né? E, obviamente, atividade física, né? Atividade física. Você tem que ter os músculos, enfim, para sustentar o corpo, para né? sustentar o esqueleto, vamos dizer assim, sustentar o corpo, e principalmente se você está pensando numa jornada longa de viver muito. Agora, assim, não é um processo muito fácil, porque a gente vem fazendo essas mudanças e implementando essas transformações de saúde na nossa vida já há uns 3 anos, pelo menos, né? Que está bem regradinho. E hoje, por exemplo, eu não tenho mais crise de enxaqueca. Pois é. E eu também já não tenho aqueles picos de estresse, eu consigo administrar as coisas, minha alimentação, ando perdendo peso de uma forma saudável. Enfim, está equalizado para tentar viver 95, né? Que é a meta. No mínimo. No mínimo, que me estipular. Somos ambiciosos, né? É isso. O outro pilar, como falamos, é dinheiro. Até porque você precisa investir no seu futuro, sem dúvida nenhuma. Porque não adianta chegar lá na frente também não ter grana para viver com qualidade, né? Você precisa viver com qualidade. Então, você mantém todas as dicas e os pilares da saúde e também precisa de grana para poder usufruir, para poder viver bem, ter uma boa qualidade de vida, né? E você também precisa proteger seu presente, porque eu diria que talvez muita pretensão você achar que você não vai ter nenhum percalço nesse caminho até os seus 95 anos ou 100 anos. Alguma coisa vai acontecer nesse percurso, você vai deixar de trabalhar um período por algum problema, etc. Então você tem que parar para pensar. Então você tem que proteger o presente, entendeu? E investir no seu eu de amanhã, para que esse eu de amanhã não fique chateado com o seu eu de hoje. Verdade. Esses são os 2 pilares. Eu diria que desemboca em 2 outras questões importantes nisso, né? Todo mundo tem que ter um propósito de vida. Não importa se você está jovem, se você ainda está na meia idade ou você está com uma idade mais elevada. Eu acho assim, só complementando um pouco isso, porque às vezes a palavra propósito, assim como a sustentabilidade, eu acho que ela ficou tão banalizada nos últimos anos que não é um propósito. Às vezes a gente fica elaborando muito em cima disso. Mas assim, é o que te faz acordar todo dia. Às vezes são coisas simples, né? Às vezes é o seu filho, a sua filha, enfim, o por que você tá vivo, por que você vive, sabe? O que te estimula. O que te motiva a seguir em frente. Às coisas assim, mas você tem que ter um objetivo, tem que ter um propósito. Já é aprovado cientificamente. Acordar, dormir, acordar e dormir, fica sem sentido, acordar né? e dormir até o dia que não acorda. Fica sem sentido, estranho né? Isso. Fica sem sentido. E esse conjunto todo do saúde, né, do dinheiro, dos recursos, da proteção do hoje, do recurso para o futuro, né, vão canalizar num ponto muito importante, que é a questão da autonomia, né? Você realmente começa a envelhecer quando você perde a sua autonomia. Imagina você depender das pessoas simplesmente para poder tomar um banho, para pegar um Uber, para encontrar com os amigos, encontrar com familiares. Perder a autonomia, aí é envelhecimento. Vai ter que me aturar até os 105 anos. Com autonomia. Com autonomia, já imaginou? Com autonomia. Vai ser duro. Vai ter que aguentar, viu? Mas essas coisas são importantes por um preceito básico, assim. Apesar da gente não querer ficar enchendo o saco aqui com estatísticas, nada disso, mas acho que é um alerta importante, é que quase 80% das causas de mortes no Brasil hoje, quer dizer, agora com Covid não sei como é que tá, mas enfim, de uma forma geral no Brasil, são por causa de doenças crônicas não transmissíveis. E o que significa isso? É que, óbvio, você tem um fator genético que influencia, mas 80% da causa de morte é hábito, porque as doenças crônicas, elas são causadas por hábitos ruins, ou seja, a gente pode evitar, tá na nossa mão. Depende dos nossos hábitos alimentares, de sono, enfim, todos aqueles que a gente falou antes. Né? Nem sempre é uma tarefa fácil, mas o importante é você, chutei o balde um dia, bola pra frente na refeição seguinte, bola pra frente no momento seguinte e vai tentando. Nunca é tarde pra você começar. Aí, Tá largando doce. Tô largando doce. Então, assim, comece,
comece devagar, trace pequenos objetivos para você ter uma longevidade sustentável. Respeita o seu tempo. Respeite o seu tempo. Respeita o seu momento. E vai passo a passo. Que isso dá certo e isso tem tudo a ver, entendeu? Simplesmente com tudo que a gente trabalha. Com vida, né? Com vida. É viver. Isso, porque isso faz parte da vida. Bom, esse era o bate-papo de hoje. Conta pra gente como é que você usa isso no seu dia a dia, se você tá conseguindo adotar hábitos saudáveis, como é que você planeja a sua vida de uma forma geral, nesses pilares. Comenta aqui com a gente, tem algum outro item para acrescentar aqui na lista. E também comenta, se você tiver dificuldade, quiser perguntar pra gente como é que a gente faz, como que a gente criou alguns hábitos saudáveis para isso, escreve aqui pra gente, vai ser um prazer trocar com você essas ideias. Tem vários aplicativos que ajudam. Isso. Bom, e compartilha esse vídeo com as pessoas que você gosta, porque pode ser um incentivador para elas também, né? Sem dúvida nenhuma. Além de ajudar a gente a levar esses conceitos todos para cada vez mais gente. Saúde, dinheiro e autonomia. Longevidade sustentável. É isso aí. Bom, um beijo grande, a gente vai ficando por aqui. Eu sou Ju Frota. E eu sou Nelson Paiva. E esse aqui é o seu lado mais seguro. Abraço, tchau. Beijo!